Era uma vez, em uma pequena cidade no interior, um lugar em que os moradores viviam tranquilamente, sem se dar conta do terror que os aguardava. A cidade era cercada por uma densa floresta, onde lendas antigas contavam sobre seres sobrenaturais que assombravam os arredores. Os habitantes da cidade evitavam falar sobre o assunto, temendo despertar algo que deveria permanecer adormecido. No entanto, a tranquilidade logo se dissipou quando uma família decidiu desafiar o sobrenatural. Os Richardson, recém-chegados à cidade, eram conhecidos por sua curiosidade insaciável e sua falta de respeito pelas crenças locais. Os Richardson haviam alugado uma antiga casa no limite da floresta, ignorando os avisos dos moradores sobre os perigos que ali se escondiam. Determinados a provar que as lendas eram apenas superstições, eles começaram a explorar a floresta e a desafiar os limites do desconhecido. Tudo começou com pequenos incidentes, sombras que se moviam rapidamente entre as árvores, ruídos estranhos durante a noite. Os Richardson, no entanto, ignoraram os sinais de perigo, convencidos de que nada poderia detê-los. Mas o terror estava apenas começando. Uma noite, durante uma tempestade, a filha mais nova dos Richardson desapareceu misteriosamente. Apesar das buscas desesperadas, não havia sinal da menina em lugar algum. Os moradores da cidade murmuravam sobre a maldição da floresta, alertando os Richardson de que não deveriam ter desafiado o sobrenatural. Determinados a encontrar sua filha, os Richardson continuaram a explorar a floresta, desafiando os limites da razão e da sanidade. À medida que avançavam mais fundo na escuridão da floresta, a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva, os sons se misturavam em murmúrios ameaçadores e as sombras dançavam ao redor deles. Enquanto a família lutava para se manter unida em meio ao terror crescente, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares inexplicáveis, vozes sussurravam segredos sombrios em seus ouvidos durante a noite e figuras sinistras se moviam à margem de sua visão. Os Richardson começaram a perder a noção do tempo e do espaço, consumidos pelo medo e pela paranoia. A casa que um dia chamaram de lar se tornou um labirinto de pesadelos, onde as paredes sussurravam segredos antigos e as sombras pareciam se contorcer em crescente agonia. À medida que a família se afundava cada vez mais na loucura, a verdade sobre a floresta começou a se revelar. Os antigos espíritos que a habitavam estavam despertando de seu sono milenar, sedentos por vingança contra aqueles que haviam desafiado seu reinado. Um por um, os Richardson foram sendo levados pela escuridão da floresta, suas almas condenadas a vagar para sempre entre os mundos dos vivos e dos mortos. A filha desaparecida era agora uma sombra pálida que assombrava os limites da floresta, um lembrete sombrio de que não se deve desafiar o sobrenatural. E assim, a cidade mergulhou em uma aura de medo e desespero, os moradores sabendo que algo terrível havia sido desencadeado pela arrogância dos Richardson. Os sussurros na floresta ficaram mais altos, as sombras mais intensas, e a noite se tornou um pesadelo sem fim para aqueles que ousavam desafiar o sobrenatural. E assim, a história dos Richardson e da cidade assombrada pela floresta se tornou uma lenda, um aviso sombrio para aqueles que pensavam ser mais poderosos do que as forças sobrenaturais que habitam. As sombras. E a cidade, agora marcada pela tragédia, permaneceu para sempre como um lembrete sombrio de que alguns segredos devem permanecer enterrados no passado. Depois do desaparecimento do patriarca da família Richardson, Henry, os rumores de que os negócios da família foram amaldiçoados pareciam se intensificar a cada ano que passava. A cidade, outrora florescente sob o comando dos Richardson, agora estava mergulhada em uma atmosfera sombria e carregada de medo. A expansão dos negócios da família Richardson foi meteórica, impulsionada pela visão empreendedora de Henry e sua esposa, Elizabeth. Eles começaram com uma pequena loja de ferragens na cidade, com dedicação e trabalho árduo, expandiram seus negócios para áreas como agricultura, mineração e até mesmo empreendimentos imobiliários. O segredo do sucesso da família Richardson residia na sua capacidade de adaptação às mudanças do mercado e às oportunidades que surgiam. Eles não tinham medo de arriscar e investir em novos empreendimentos, sempre mantendo a qualidade e a integridade em primeiro plano. Além disso, a família valorizava muito a lealdade e o trabalho em equipe, o que ajudava a manter a coesão e o foco nos objetivos comuns.
Uma das principais estratégias de diversificação da família Richardson foi a expansão para novos setores, buscando reduzir os riscos e se proteger contra possíveis crises em um mercado volátil. Eles investiram em tecnologia, educação e saúde, ampliando sua influência e aumentando sua presença em diferentes segmentos da economia. Apesar de todas as estratégias e conquistas dos Richardson, o que desencadeou a queda da família foi a arrogância e a ganância de alguns de seus membros. A busca desenfreada por mais poder e riqueza levou a decisões questionáveis e ações que desencadearam a suposta maldição que assolou a cidade. Eles acreditavam que estavam acima das consequências de seus atos, mas o preço a ser pago foi alto demais. E assim, a cidade mergulhou em uma aura de medo e desespero, os moradores sabendo que algo terrível havia sido desencadeado pela arrogância dos Richardson. Os sussurros na floresta ficaram mais altos, as sombras mais intensas, e a noite se tornou um pesadelo sem fim para aqueles que ousavam desafiar o sobrenatural. Enquanto a cidade se via assombrada pela floresta e pela tragédia que se abateu sobre ela, a história dos Richardson se transformou em uma lenda sombria, um aviso para gerações futuras sobre as consequências da ganância e da arrogância. A cidade, agora marcada pela tragédia, permaneceu como um lembrete sombrio de que alguns segredos devem permanecer enterrados no passado. À medida que o tempo passava, a cidade continuava a viver sob a sombra da maldição dos Richardson. As histórias sobre aparições fantasmagóricas e acontecimentos inexplicáveis se tornaram parte do folclore local, transmitidas de geração em geração como advertências sinistras. Os moradores evitavam a floresta à noite, temendo o desconhecido que parecia se esconder entre as árvores. Com o passar dos anos, a cidade testemunhou o surgimento de uma nova geração de habitantes, curiosos e destemidos, determinados a desvendar os segredos do passado. Entre esses corajosos aventureiros estava Emily, uma jovem pesquisadora que estava determinada a desvendar os mistérios que cercavam a cidade e a maldição dos Richardson. Emily passava horas na biblioteca da cidade, vasculhando registros e documentos antigos em busca de pistas que pudessem levar a verdade por trás da maldição. Ela também entrevistava os moradores mais antigos, ouvindo atentamente suas histórias e lendas sobre os eventos sombrios que assolaram a cidade no passado. À medida que Emily mergulhava mais fundo na investigação, ela começou a perceber padrões e conexões entre os acontecimentos dos últimos anos e a ascensão e queda da família Richardson. Ela descobriu segredos enterrados há muito tempo, revelações chocantes de traição, engano e pactos sinistros que foram selados no passado. Determinada a desvendar a maldição que pairava sobre a cidade, Emily decidiu explorar a própria floresta que tantos temiam. Sob o brilho fraco da lua cheia, ela avançou entre as árvores densas, guiada por uma determinação feroz e uma coragem que desafiava os limites do medo. Enquanto caminhava pela floresta, Emily sentiu a presença de algo sinistro à espreita nas sombras. Sussurros inquietantes ecoavam ao seu redor, fazendo arrepiar a sua espinha. Ela sabia que estava se aproximando da verdade, e isso a enchia de um misto de temor e determinação. Finalmente, Emily chegou a um antigo cemitério escondido na floresta, onde as lápides desgastadas contavam histórias de vidas passadas e de almas que ainda buscavam paz. No centro do cemitério, erguia-se um mausoléu imponente, adornado com símbolos antigos e enigmáticos. Decidida a enfrentar o que quer que estivesse escondido ali, Emily adentrou o mausoléu com passos firmes, seu coração batendo com uma intensidade que parecia ressoar nas paredes de pedra ao redor dela. À luz de uma vela tremeluzente, ela viu inscrições antigas e artefatos misteriosos que apontavam para um passado sombrio e sinistro. Enquanto Emily examinava os segredos guardados no interior do mausoléu, uma sensação gelada de que não estava sozinha a envolveu. Sombras se contorciam ao seu redor, sussurros arrepiantes ecoavam em seus ouvidos, e uma presença maligna parecia pairar no ar. De repente, diante de seus olhos incrédulos, uma figura vultuosa começou a se materializar diante dela. Era o espírito de Henry Richardson, o patriarca da família cuja ganância e arrogância haviam desencadeado a maldição que assombrava a cidade. Seus olhos vazios brilhavam com um brilho sobrenatural, e sua voz ecoava como um sussurro gelado na noite. Você ousa perturbar os mortos, jovem intrusa? A voz de Henry ressoava no mausoléu, cheia de raiva e desespero.
Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas sua determinação não vacilou. Ela olhou nos olhos vazios do espírito e respondeu com firmeza: eu venho em busca da verdade, da redenção e da libertação desta cidade amaldiçoada. O espírito de Henry olhou para ela com uma mistura de surpresa e desdém. Ele sabia que a verdadeira redenção só poderia ser alcançada com o perdão e a expiação dos pecados passados, uma jornada que exigiria sacrifícios e coragem. Em um momento de clareza, Henry estendeu a mão para Emily, oferecendo-lhe uma chave antiga e desgastada. Somente aquele que for digno poderá desfazer a maldição que assola esta cidade. Aceite esta chave, jovem investigadora, e abra os portões do passado. Enfrente a escuridão que habita em seu próprio coração e encontre a luz que libertará as almas aprisionadas. Emily pegou a chave com as mãos trêmulas, sentindo o peso da responsabilidade que recaía sobre ela. Com determinação renovada, ela deixou o mausoléu e voltou para a cidade, determinada a desvendar os segredos do passado e libertar seus habitantes da maldição que os assombrava. À luz do amanhecer, Emily reuniu os moradores da cidade na praça principal e contou-lhes sobre sua descoberta no mausoléu. Ela compartilhou a chave antiga e o desafio que tinha pela frente: enfrentar seus medos mais profundos, confrontar a verdade e redimir os pecados do passado. Os moradores da cidade olharam para Emily com uma mistura de esperança e temor, sabendo que o caminho à frente seria árduo e repleto de perigos. Mas, unidos em sua determinação de quebrar a maldição dos Richardson, eles se uniram em torno da jovem investigadora, prontos para enfrentar o desconhecido juntos. E assim, com a chave antiga em mãos e a coragem em seus corações, Emily e os habitantes da cidade partiram em uma jornada rumo ao desconhecido, determinados a desvendar os mistérios do passado e libertar suas almas da sombra da maldição dos Richardson.